Bem, sejam mais uma vez todos bem-vindos ao estudo do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Nós vamos ler o capítulo 11 e o capítulo 12, tá? O capítulo 11 é a orientação à família do obsediado, né? Que isso é muito importante, né? Porque nem todos são espíritas e entendem as coisas. Mas vamos ver aqui no livro do Manuel Filomeno de Miranda, o livro Grilhões Partidos, a psicografia do Divaldo, que ele fala: vinculados a espíritos no agrupamento familiar pelas necessidades da evolução, em reajustamento recíprocos, no problema da obsessão, os que acompanham o paciente estão fortemente ligados ao fator predisponentes, caso não hajam sido os responsáveis pelo insucesso do passado, agora convocados à cooperação no ajustamento das contas, né? Então, ou seja, aquele que a gente considera o obsessor, o maldoso, que nós odiamos, na realidade ele está ligado a gente no passado, né? Alguma coisa nos liga ao passado, por isso é que ele está junto de nós. E chega um determinado momento que ambos, como diz aqui o texto, somos convocados à cooperação juntos. Então vamos lá. Não somente o obsediado deve ser conscientizado da sua participação na terapêutica desobsessiva, mas também os seus familiares precisam ser alertados quanto à sua própria participação no processo. O problema do obsesso não é isolado, não é só dele. O grupo familiar tem vínculos profundos que os entrelaçam. Por isso, sempre que possível, a família deve receber orientações que esclareçam quanto à sua conduta e participação no tratamento do obsediado. Este, comumente, sofre restrições no círculo familiar, pois é raro que os parentes entendam e tenham ciência dos problemas que o afligem. Grande número de obsediados procede de famílias que não aceitam o espiritismo, muito menos a ideia de que o mal seja provocado por um espírito, né? Parece um absurdo isso. Tal incompreensão é um problema a mais que o enfermo enfrenta e quanto o qual também tem que lutar. Entretanto, quando existe amor, realmente, um ou outro familiar se dispõe a aceitar a situação, buscando compreender e até ajudar, demonstrando com essa atitude que ama sem preconceitos e imposições. Tal aceitação favorece o paciente, obviamente, a aplicação da terapêutica desobsessiva. Ao contrário, se houver resistência por parte dos parentes e até houver rejeição, o caso se complica muito, né? É muito difícil isso, né? Porque em vez de auxiliar, acabam atrapalhando, né? O obsediado sofre duplamente. São provações amarradíssimas, que evidentemente fazem parte do seu karma, já que nada ocorre injustamente. Compete-nos, porém, tudo fazer ao nosso alcance para amenizar o sofrimento desses irmãos, que aí sofrem todos, né? A família, o obsediado e o obsessor. Infelizmente, é muito comum que o círculo doméstico não compreenda o doente e o rejeite de forma definitiva, relegando-o a uma clínica ou a uma casa assistencial.
julgam desfazer com essa atitude todos os vínculos existentes entre eles. O que acontece, todavia, é que estarão assumindo graves responsabilidades pelas quais terão de responder mais tarde. Apenas adiam o problema, que retornará um dia com agravantes. Também sofre esse aspecto. A doutrina fornece os laços de família, facultando a visão e o entendimento do pretérito e dos liames que unem os seres de um mesmo grupo consanguíneo, o que resulta em maior conscientização do papel da família e a sua importância no contexto social, né? Então, vejam, tudo o que se deixa de fazer numa encarnação, ela vai aparecer numa encarnação para frente com maior dificuldade sempre, né? A gente pode citar aqueles casos simples, né? A pessoa que mora ou morava numa encarnação do lado de um centro espírita ou do lado de algum lugar de estudo evangélico, não ia, né? Nunca quis ir. E aí desencarnou, foi para o plano espiritual, aí percebeu algumas coisas que deveria se espiritualizar, se evangelizar. Aí nessa encarnação a pessoa mora tão longe do centro espírita, mas quer ir toda semana porque sente a necessidade, né? Então tudo fica mais difícil. Bom, aí a gente vai para o capítulo 12, o culto do Evangelho no lar. Então aqui tem uma psicografia do Divaldo, do livro da Joana de Ângeles, que chama Messe de Amor. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em sua casa. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Jesus no lar é vida para o lar. Então é muito importante o evangelho no lar. A gente protege a nossa casa. Bom, vamos lá. A excelência da prática do culto do evangelho no lar é sentida desde os primeiros momentos em que é inaugurada. A reflexão da família em torno dos ensinos do mestre, as ponderações e comentários, sob o ponto de vista de cada um, são elementos altamente terapêuticos, favorecendo a psicosfera do lar. A oração em conjunto amplia os horizontes mentais e eleva as almas na direção do bem. O clima criado nos instantes do culto no Evangelho favorece o entendimento e a fraternidade, pois cada um se coloca mais perto do outro e em posição mental receptiva ao amparo dos benfeitores individuais. Nesses instantes de serena beleza, em que o círculo doméstico se volta para Jesus, os mensageiros do bem se acercam do lar e dos seus familiares, já desencarnados, que se preocupam em velar pelos que ficaram na crosta terrestre. Se aproximam e espargem sobre todos os efluivos de paz, de harmonia e de energias que fluem do mais alto. Retemperam as forças, dando o bom ânimo imprescindível ao prosseguimento das lutas cotidianas. O culto do Evangelho contribui para ajudar-nos a vivenciar os ensinamentos com que o Espiritismo nos felicita a alma. Muitos atritos, muitas rixas familiares poderão ser evitados com esta prática tão benéfica. Os familiares do obsediado que aceitam a terapêutica espírita devem ser orientados tanto quanto ele mesmo, se tiver condições, para a adoção dessa medida.
Existem muitos centros e grupos espíritas que se dedicam à implantação do culto no Evangelho do Lar. Este é um trabalho bastante proveitoso e que muito contribui para a pacificação das famílias, né? Então, é de uma grande importância o Evangelho no Lar, muito importante. Tanto é que quando a gente faz o Evangelho no Lar dentro daquele mesmo horário, daquele mesmo dia da semana, os espíritos estarão sempre lá ao nosso lado, velando por cada um de nós. Deve-se fluidificar a água, mas não deve haver nenhum tipo de incorporação, porque a nossa casa não está isenta totalmente de espíritos inferiores. Não deve haver incorporação de jeito nenhum. Incorporação só dentro do centro espírita. Mas o Evangelho forma uma nuvem de paz naquela casa, não permitindo que espíritos inferiores penetrem no seu ambiente, né? Isso é muito importante e fundamental para cada um de nós. Bom, espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigado.